Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. A paz do Senhor Jesus, meus amados, que irmão, pastor Ivanildo Jesus, mais uma vez na tela do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, para trazer o que, meu Deus do céu? A sexta mensagem poderosíssima da nossa campanha de 10 mensagens. Serão 10 mensagens, começamos dia 22, vamos até o dia 31, com mensagens poderosíssimas para a sua vida, para a minha vida. Eu sempre digo uma coisa muito importante que nós temos que guardar isso no nosso coração. A mensagem eficaz é aquela que fala primeiro com o pregador. A mensagem que vai falar com você, ela tem que falar primeiro comigo. A campanha que fala com você, ela tem que falar primeiro comigo. Amém, irmãos? Porque eu vou transmitir para você aquilo que realmente está dentro de mim, colocado pelas mãos do Senhor. Aqui dentro de mim, Deus vai fazer com que eu traga as minhas necessidades para fora. Foi por isso que a oração de Jó para os seus amigos foi tão eficaz, porque Jó colocou para fora o desejo que tinha que ser dele, ele colocou sobre os amigos dele, por isso ele recebeu libertação, por isso ele recebeu a vitória, por isso ele foi tão abençoado. Então isso é uma oração desprovida de egoísmo. Você tem que tirar todo o egoísmo, todo o orgulho da sua vida para que a sua oração seja eficaz e surta o efeito necessário. Porque a partir do momento que você ora pela libertação de alguém, você também é liberto. A partir do momento que você ora abençoando uma pessoa, você é abençoado. E assim sucessivamente, irmão. É dessa maneira que recebemos a nossa bênção. Então, uma palavra. Por que eu tenho certeza que essa palavra está falando com você? Porque está falando comigo. Está falando comigo. Se está falando comigo, ela está falando com alguém aí do outro lado da tela. Agora, cabe a mim, cabe a você tomar posse de tudo isso que está sido entregue, porque todas essas palavras são palavras reveladas. Palavras reveladas, como disse uma das minhas amigas, irmãs que me seguem, que são inscritas aqui no meu canal, a cantora Elda Oliveira. Ela diz, pastor, são palavras reveladas. Deus te abençoe, cantora Elda Oliveira, porque esta é a visão de Deus na sua vida. E eu louvo a Deus por isso, porque cada testemunho que me chega aqui faz com que eu me mantenha na direção daquilo que Deus quer, daquilo que Deus propõe. Então, a partir do momento que se eu pregar uma palavra e essa palavra não falar comigo, com certeza ela também não falou com você. E muitas vezes nós deixamos que a palavra entre no ouvido e saia pelo outro. E não deixamos Deus fazer a obra porque não damos lugar para o Espírito Santo. Aí então nós entramos vazios
e saímos esvaziados, não adianta nada. Amém? Um dezembro como nunca. A mensagem número 6 da nossa campanha, e Deus virou o meu cativeiro, baseado em Jó, no capítulo 42, no versículo 10, onde fala que Deus virou o cativeiro de Jó e deu a ele o dobro do que antes ele possuía. Amém? O dicionário Aurélio da língua portuguesa diz que restituição é o quê? Restituição, primeiro, ele diz que restituição é o ato ou efeito de restituir algo. Segundo, o dicionário Aurélio diz que restituição é a entrega daquilo que por direito legítimo pertence a outra pessoa. Já o dicionário de Deus diz que restituição é, primeiro, 7 vezes mais de tudo aquilo que você perdeu. Segundo, entregar ao fiel, receba essa palavra, entregar ao fiel o dobro do que antes ele possuía, como foi com a vida de Jó. Entendemos que Deus não é somente Deus de promessas e alianças. Deus, ele é Deus de promessas cumpridas e alianças eternas. Lá em Números, no capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria, como nós cantamos aqui. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Você está entendendo, irmão? Aí o hino contando a história, ou o hino baseado na Bíblia, em Números 23, 19. Já em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A Bíblia possui 32 mil promessas. São 87 promessas por dia. A palavra não temas aparece, a frase não temas aparece 365 vezes. Não por acaso o ano tem 365 dias. Hoje, meu querido, já estamos chegando no final do ano. Os dias que se passaram, os dias que ficaram para trás, todos os dias Deus disse para você: filho, não temas, não temas. Filho, não temas. Filho, não temas. Filho, não temas. Filho, não temas. Ainda assim, a Bíblia diz que Deus é aquele que chama à existência aquilo que não existe para te abençoar. O cumprimento das promessas de Deus, no entanto, estão condicionadas a 5 atitudes. Então você precisa entender que toda promessa ela é condicional. Deus não vai derramar a bênção do céu enquanto você fica sentado no sofá, não. Deus não vai derramar a bênção do céu enquanto você fica de braços cruzados, boca fechada, não. O que isso quer dizer? Toda bênção é condicional. Significa que você precisa fazer alguma coisa para receber a sua vitória. Não é de graça, não. Olha aqui como é que começa Deuteronômio 28. E será que, olha aí, condição, está colocando uma condição. Deus impõe uma condição para você receber a sua vitória. E é isso que nós temos ensinado na mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, mensagem 4, mensagem 5 e agora na mensagem 6. E vamos ensinar até a mensagem 10, tudo baseado em Jó. E será que, se ouvires a voz, se, então aqui é um se, é uma condição. Se ouvir, a Bíblia também diz, olha, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor da terra.
Então toda bênção ela é condicional. Toda promessa, a promessa existe, mas existem condições para alcançar essa promessa. Eu te garanto que sentado como você está, Deus não vai dar. Desconcertado, Deus não vai te dar. De braço cruzado, Deus não vai te dar. De boca fechada, Deus não vai te dar. O que o Senhor diz? Clama a mim e responder-te-ei. A condição para Deus te responder é você clamar. Então vamos aqui. As 5 atitudes do homem para o cumprimento das promessas de Deus. Primeira condição, primeira atitude, aliás, do homem, obediência. Segundo Crônicas 7,14, a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então a primeira atitude sua tem que ser obediente. Segunda atitude, fé. Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, se eu não agrado a Deus, como é que eu posso esperar as bênçãos dele? Misericórdia, irmão. Até uma criança no jardim de infância vai saber disso. Que se você não agradar a Deus, não fizer a vontade de Deus, ele não tem obrigação nenhuma de te abençoar, porque ele está compromissado com a palavra dele, não com você. E para ele estar compromissado com você, você tem que estar compromissado com a palavra dele. É isso. Terceira atitude, fidelidade. Ontem nós falamos a exaustão sobre fidelidade. Lá em Jó, no capítulo 3, versículo 15, diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó 19, 25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Jó 42, 5 diz: com o ouvido meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Em todos esses 3 versículos, Jó demonstrou que ele estava crente e fiel. A fidelidade dele não foi abalada. A fidelidade não foi abalada pelo sofrimento que ele estava passando. Ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim, ou seja, mais cedo ou mais tarde, Deus vai entrar com providência na minha situação. É exatamente isso que ele está dizendo. Mais cedo ou mais tarde eu sei que Deus vai entrar com providência. Foi a extrema fidelidade de Jó que gerou a restituição na vida dele. Para gerar restituição na vida de Jó foi a fidelidade dele. Quarta atitude do homem para alcançar as promessas de Deus: compromisso. Compromisso. Jó, no capítulo 1, versículo 5, de forma altamente compromissada, a Bíblia diz que Jó sacrificava a Deus pelos seus filhos. Jó ele tinha um compromisso muito firme com Deus e tinha um compromisso muito firme com a sua família. De maneira que ele diz: vai que os meus filhos pecarem em algum momento, em suas comemorações. Então Jó, todos os dias, toda semana ele sacrificava a Deus em favor dos seus filhos. Ele tinha um alto compromisso com isso, porque ele sabia que os filhos precisavam do livramento de Deus. Ele precisava, que a família precisava do compromisso, do livramento de Deus. Ele sabia de tudo isso, então por isso ele sacrificava, porque ele sabia que só Deus pode livrar os meus filhos. Só Deus pode perdoar os meus filhos. Ele sabia dele. Ele sabia que ele era reto, ele era íntegro, ele era temente a Deus, ele sabia que ele se desviava do mal, mas os filhos ele não sabia, porque os filhos saíam para comemorar. Os filhos saíam para fazer festa na casa das irmãs. Cada dia na casa de uma irmã diferente. E o pai ia lá, então sacrificava. Obediência é o primeiro, fé é o segundo, fidelidade é o terceiro, quarto, compromisso. E o quinto, história.
A quinta atitude do homem, ele precisa ter história com Deus. Isaías 38, versículo 1 até o 5, conta a história da enfermidade de Ezequias. Após ele foi condenado à morte por Deus, pela boca de Isaías. Mas o que Ezequias fez? Primeiro ele voltou o rosto para a parede, depois ele chorou muitíssimo, e depois ele defendeu a sua história. E foi isso que convenceu o coração de Deus. Primeiro que ele se arrependeu. Virar o rosto para a parede é arrependimento. Chorou muitíssimo significa arrependimento sincero. Sentir pesar, sentir dor pelo seu pecado. E depois ele abriu a boca para contar a sua história, defender a sua história diante do Senhor. O cumprimento das promessas são somente para quem possui esses requisitos acima. As maiores conquistas do Evangelho foram alcançadas através de 3 atitudes do homem. Primeiro, você veja bem, essas atitudes aqui é para você ter o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Guarda isso, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo, assista essas mensagens com a caneta na mão. Assista uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tanto for possível, tanto for necessário. Mas observe, o cumprimento das promessas estão condicionadas a 5 atitudes do homem para cumprimento da promessa na sua vida pessoal. Agora eu quero falar das maiores conquistas do Evangelho. Foram alcançadas através de 3 atitudes do homem. Primeiro eu estou falando do cumprimento das promessas. Não confunda, pelo amor de Deus. Agora eu vou falar das conquistas do Evangelho. As maiores conquistas do Evangelho foram alcançadas primeiro através de lágrimas, que é igual a quebrantamento. Uma lágrima fala mais do que 1000 palavras ao coração de Deus. O choro do fiel não fica sem resposta. Outra atitude que determinou a conquista do Evangelho: suor significa determinação, esforço. O céu, a Bíblia diz, é tomado por esforço. Vence quem está determinado a vencer, quem põe no coração. Irmão, eu sei que muitas coisas é difícil de você mudar na sua vida. Eu sei que para você parece impossível certas coisas, você abrir mão. Mas você precisa se esforçar e você precisa estar determinado a vencer, a ter essa grande mudança em 2021. Para você ter as grandes conquistas do Evangelho, você primeiro precisa ter lágrimas, você precisa chorar. Como foi que Ezequias fez? Chorou muitíssimo. Depois vem a questão do suor. Suor significa determinação, esforço. O céu é tomado por esforço. A Bíblia diz que nós temos que forçar a entrada das pessoas nas portas do céu. Só vence quem está determinado a vencer. Eu vou vencer. Corpo mole, irmão. Corpo mole. Você não chega em lugar nenhum fazendo corpo mole, preguiçoso, medroso, covarde. Não chega em lugar nenhum. Naquela história do Gideão, a vitória de Gideão, que estava com 10.000 soldados e no final ele venceu com 300 apenas. Aqueles 300 não eram medrosos, não eram covardes, não eram tímidos. Determinados a vencer. Deus não chama para a sua obra quem é medroso, quem é covarde. Deus não chama quem é preguiçoso. Deus não chama preguiçoso, medroso ou covarde. Deus chama quem está determinado a vencer. E por fim, a terceira grande conquista do Evangelho foi através de sangue. Derramar o sangue significa doar a própria vida, estar disposto, estar pronto a morrer pela causa do Evangelho. O que Jó diz? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Está entendendo?
Tá entendendo, irmão? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Você pode clamar agora ou em qualquer lugar que você estiver. Você pode entrar no seu quarto, abrir a sua boca e abrir a boca e falar com Deus neste momento. Foi por causa de um clamor que o mar teve que se abrir. Por causa de um clamor, houve o maior projeto no deserto. Por causa de um clamor, leões jejuaram a noite inteira. Por causa de um clamor, a fornalha ardente virou ar-condicionado. Por causa de um clamor, Deus virou o cativeiro de Jó. E se você clamar, Deus vai virar seu cativeiro também. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Se você clamar, Deus vai virar o seu cativeiro também em nome de Jesus.